Olá, pessoal, tudo bem? Vou estar compartilhando a tela aqui, tá bom? Vou pedir, então, para que vocês coloquem o nome, o número, tá? Só para ficar registrado aí no bate-papo, tá bom? Boa tarde, Brian. Deixa eu só arrumar alguma configuraçãozinha aqui. Então, né, na aula passada acabou que desligando, né? E eu não consegui entrar mais porque começou a travar o computador, né? Mas vamos dar continuidade. Então, o que a gente viu? A gente viu aqui as nossas baterias, né, a nossa pilha, e quando um circuito é fechado e um circuito é aberto. Bom, o primeiro conceito lá que para poder ter um circuito, né, eu preciso ter condutores, né, preciso ter a minha diferença de potencial e a minha carga, né? Mas o meu circuito ele só vai funcionar se eu tiver uma diferença de potencial, tá? Isso é muito importante, porque não vai ter corrente se não tiver diferença de potencial, tá? Então a gente já sabe que a diferença de potencial é a força que faz com que os elétrons se movimentem, né? E a corrente é quando esses elétrons começam a se movimentar de uma maneira ordenada, né? Então tudo precisa da tensão. É a tensão que é a nossa diferença de potencial, representada aqui por quê? Pela pilha, é que faz funcionar, né? E a gente viu que tem um jeito certo de ligar as pilhas, o jeito certo de ligar a lâmpada. E se a gente liga em lugar errado, ó, não vai funcionar. É a mesma coisa que a gente disser que o circuito está aberto, né? O circuito também, além da diferença de potencial, ele precisa estar o quê? Fechado. Porque se ele estiver aberto, ele não funciona, né? Não precisa dessa diferença de potencial junto com a corrente. A corrente não vai ocasionar aqui, né? Não vai ter aqui nesse exemplo. Por quê? Porque o circuito está aberto. Então, é muito importante ele estar fechado e ter a diferença de potencial. Porque se ele não tiver diferença de potencial, não tem esse circuito, ok? Bom, o que a gente vai ver então na aula de hoje, né? Então a gente viu como que era ligado, né? Se você ligar errado, não acende, porque ele não tem diferença de potencial, ou está aberto ou está fechado, ok? Bom, nós vamos ver sobre a sua associação de resistores, né? O que é resistor? Lembra que a gente viu nas nossas aulas? Deixa eu pegar aqui. Né? Ó, existiam alguns tipos de resistores, né? E a gente fez até um cálculo deles, tá? Isso são resistores, ok? Os resistores, eles também podem ser associados em série ou em paralelo, que nem a gente viu lá no começo, né? Logo quando começou a modalidade remota, algumas aulas depois, a gente viu a lâmpada associada em série e associada em paralelo, tá? Então, primeiro vamos ver a diferença, né? Dos resistores em série e resistor em paralelo. Gente, se alguém tiver alguma dúvida, até das aulas anteriores, tá? Escreve aí no bate-papo que a gente para e explica, tá? Só não pode ficar ninguém com dúvida, ok? Bom, para ter um circuito, eu preciso dos condutores, que são quem? Os fios, da minha carga, que é a lâmpada, ok? Ou quem? O resistor, e a minha bateria, né? Que seria a minha fonte. A gente trabalhou com quem? Com as lâmpadas. Agora a gente vai trabalhar com os resistores. Resistor associado em série, eu preciso pelo menos ter dois. Se eu tiver um, né? Já vai ser uma ligação simples de um resistor, né?
Então, para eu associá-lo ele em série, eu vou precisar de mais um. Juntou aqui. E vou fechar aqui o circuito. Então, para ficar mais fácil aí, né? Quando eu estou associando em série, vou colocar aqui embaixo, significa que a corrente, ela só percorre um único lugar, ela não vai para um outro lugar diferente, né? Toda a corrente passa por um único lugar, né? Então, ela começa aqui, ó, e ela vai passando por todo o circuito, ok? Isso é quando a gente associa em série. Quando eu associo em paralelo, eu vou colocar aqui embaixo para ficar melhor da gente enxergar, tá? Quando a gente associa em paralelo, vai ser a mesma coisa das lâmpadas, ok? Por quê? Porque o resistor, ele também é uma carga, né? E aí, o que vai acontecer com a corrente? A corrente, ela vai percorrer dois lugares. Ó, então, se vocês repararem neste ponto aqui, ok? Ó, uma setinha, ela permanece vindo por esse caminho e a outra setinha desce, ó. Vai, desce, vai, desce, vai, desce, vai, desce. Ou seja, em todo o circuito, toda a corrente não está percorrendo por um único lugar. Então, tem parte da corrente indo para outro lugar. Então, se tem parte da corrente indo para outro lugar, a gente tem um circuito em paralelo. Então, aqui a gente está fazendo quem? Associação de resistores em série, aqui embaixo, e aqui em cima, associação de resistores em paralelo. Até aqui, alguém tem alguma dúvida? Não, né? Tudo bem. Quando a gente fez a ligação das lâmpadas, a gente viu como funcionava a corrente e a tensão em cada uma, né? Deixa eu só deixar anotado aqui, ó, série. E paralelo. A gente viu que como funcionava a corrente e a tensão, tá? Como a gente está trabalhando com resistores, vamos ver se vai modificar ou não, ou vai ser a mesma coisa. Vamos ver. Bom, primeiro a gente vai ver quem? O circuito em série, tá? Nós vamos verificar como funciona a corrente e a tensão. Então, vamos começar pela corrente, ok? Então, a corrente na pilha, ela mede 0,45 amperes. Se eu for em todo o circuito, ela mede quanto? 0,45 também, ó. Em todo o circuito ela vai medir 0,45. Por quê? Porque ela só segue um único caminho, né? E se ela segue um único caminho, todos são iguais. E aconteceu a mesma coisa do que a gente ligar em série com a lâmpada, né? A corrente era diferente e a tensão era igual, ou a corrente era igual e a tensão era diferente. Então vamos ver se realmente a tensão está diferente aqui. 9 volts na pilha. Então eu vou no primeiro resistor. Opa, troquei o lado, né? Vou no primeiro resistor, ó, 4,5. Vou no segundo, 4,5. Então, o que ocorreu no circuito em série? Que também ocorreu no nosso circuito série de lâmpada.
A corrente é igual em todo o circuito, porém, a tensão ela é diferente, né? E é isso que a gente fala quando a tensão é diferente. Vou mostrar aqui para vocês. Primeiro, a gente sempre tem que pegar, quando a gente fala que é igual ou diferente, a nossa fonte, tá? Que é este caso aqui. A gente sempre tem que ver pela nossa, digamos assim, entrada, né? Então, pela nossa fonte. A nossa fonte aqui tinha 9 volts de tensão. E a gente sabe, né, que a gente pode representar tensão tanto por U quanto por V, ok? Geralmente, em teoria, a gente representa pelo U, e quando a gente fala de elétrica mesmo, tá? A gente representa pelo V. Em vestibulinhos, concursos, U, ok? Tá, aqui eu tenho 9 volts. Se ela é diferente, ou seja, ela é diferente no meu circuito, na minha fonte não, ela já tem 9. Então, se ela é diferente no meu circuito, eu vou dividir aqui, né? Então, aqui vai ficar 4,5 volts e aqui 4,5 volts. Por que 4,5 e 4,5? Porque o meu circuito, né, ó, 4,5 mais 4,5 tem que dar o que é de entrada, né? Então, 4,5 mais 4,5 tem que dar 9 volts. Então, se aqui a minha tensão ela é diferente, se a minha tensão ela é diferente, significa que eu tenho que somar o que tem em cada resistor. Então, 4,5 e 4,5. Até aqui, alguém tem alguma dúvida? Então, quando a gente fala que é igual, significa que em todos os pontos são iguais. Quando a gente fala que é diferente, significa que na entrada ele vai ser o valor, né? E nos demais ele vai ser o quê? A somatória deles. Se acontecer de eu aumentar a minha tensão, eu tô com 9 volts, né? Se eu aumento, por exemplo, para 20, se eu aumento para 20, quanto que fica em cada resistor? Quem sabe? A tensão em cada resistor, quanto que fica? Coloca aí no bate-papo. Então, se eu tenho 20 volts na minha pilha, significa que em cada resistor eu vou ter 10 volts. Por que eu vou ter 10 volts? Porque eu tenho 2 resistores, 10 com 10. 10 mais 10, 20. Tá? Então, no meu circuito em série, o que vai acontecer? A minha corrente é igual em todos os pontos e a minha tensão ela é diferente. Quando eu estou num circuito em paralelo, a corrente, que é representada aqui por esse amarelo aqui, ó, ela percorre caminho diferente. Se ela percorre caminho diferente, a minha corrente não vai ser igual em todo o circuito. Por quê? Porque aqui ela passa para um e aqui ela passa para outro. Então, o que vai acontecer nesse caso aqui com a corrente? Aí, neste caso em paralelo, a corrente que é dividida, ok? Ó, então, aqui eu tenho 1,8, significa que aqui eu tenho que ter 0,9 e aqui eu tenho que ter 0,9, né? Ou seja, quando a corrente percorre caminhos diferentes, ela tem 2 caminhos para percorrer, ela vai ser dividida por esse número de caminhos que vai percorrer, né? E a tensão aqui? Bom, se aqui a corrente,
Se aqui a corrente é diferente, então eu tenho que pensar sempre no oposto. Aqui a corrente não era igual, o que acontecia com a tensão? A tensão era diferente. Então aqui, se a corrente ela é diferente, a minha tensão vai ser igual em todos os pontos. E aí a gente vai provar isso agora. Ó. 9 volts. Vou colocar no lugar certo, né, para não dar negativo. 9 volts e 9 volts. Então, o que a gente tem que pensar? Deixa eu só colocar aqui embaixo e voltar aqui. Se a corrente está percorrendo um único caminho, a corrente é igual. Opa. Aqui, a corrente está percorrendo dois caminhos distintos. Então, aqui a corrente é diferente. E aí, o que a gente vai fazer? Tá? Para ficar mais fácil aí. Se aqui a corrente é igual, então significa que a minha tensão ela tem que ser diferente dessa corrente, ó. Se aqui a corrente é igual, aqui a minha tensão vai ser o quê? Diferente. Opa. Aqui a minha corrente não é diferente, então o que vai acontecer com a minha tensão? Minha tensão é igual. Ok? Tudo bem até aqui, pessoal? Então, para ficar mais fácil aí, percorrer um único caminho significa que a corrente é igual e a tensão ela vai ser o oposto. Se ela percorre dois caminhos, a corrente é diferente e a tensão tem que ser o oposto. Então, a tensão vai ser igual. Ok? No caso da corrente e da tensão diferente, quando a gente tem essa palavrinha aqui, diferente, se a gente tiver a nossa carga, quem é a nossa carga? A nossa carga, no caso, são os resistores. Quando a gente estava com a lâmpada, era a lâmpada. Se os nossos resistores forem iguais, tá vendo? Ó, o meu resistor, deixa eu só mudar aqui de novo, para aqui para a lateral. Meu resistor é 10, tá vendo? Tem 10 ohms. E aqui meu resistor também tem 10 ohms. Então, quando é diferente, eu só pego a minha tensão de entrada e divido. Então, só pego a minha corrente de entrada e divido. Nesse caso, eu só pego a minha tensão de entrada e divido. Só que isso não acontece quando tá o quê? A resistência diferente aqui, tá? Porque se a resistência for diferente, aí ela vai proporcional, ok? O que quer dizer isso, professora? Então, por exemplo, aqui, ó, eu vou colocar uma resistência de 20 nesse primeiro. E aqui também eu vou colocar uma resistência de 20 ohms, ok? Por aqui ter 20 ohms, aí já mudou a cor, né? Lembra que aqui muda? Então, vamos lá. Se aqui eu tenho 20 ohms e aqui eu tenho 10, significa que os dois resistores têm uma resistência diferente. Se ele tem uma resistência diferente, olha o que vai acontecer. Aqui a corrente não é diferente? Deixa eu pegar aqui a minha corrente. Então, aqui eu tenho 1,35, né, de corrente chegando no meu circuito. Aqui eu vou ter 0,45 e aqui eu tenho 0,9. Ué, por que eu tenho isso? Porque 0,45 mais 0,9, eu vou ter 1,35. E aí, vamos pegar aqui a calculadora para mostrar para vocês, tá? Então, ó, aqui eu tenho 0,45, 0,45 mais 0,9.
Aí eu tenho 1,35. O que aconteceu com a nossa corrente? Lembra que a corrente é diferente? Se a resistência for igual, eu só pego e divido pela quantidade de resistências, né? Se a resistência ela é diferente, o que a gente vai acontecer? Ela vai funcionar de uma maneira proporcional, né? Então, aqui ela vai ficar com 0,45, mas se eu tiver 0,45 vezes 2, eu tenho 0,9. 0,9. Por quê? Porque já que está aqui com uma corrente de 1,35, ela vai dividir essa corrente de acordo com a resistência. Então, aqui como a resistência era 10, deixa eu até mostrar o valor aqui para vocês. Como aqui a resistência é 20 e aqui é 10, né? Aqui, ó, ela vem proporcional a esse 20 e aqui ela vem proporcional a esse 10. Quando a gente fala de corrente elétrica, o que vai acontecer? Aqui ela está bloqueando 20 e aqui ela está bloqueando 10, ou seja, ela vai mais aqui nesse resistor do que nesse. Tudo bem, pessoal? Bom, se eu for então aqui, a minha corrente vai ser igual em todos os circuitos, né? Ó, 0,67, ok? Então, o que a gente viu? A gente viu que quando a gente trabalha com resistores diferentes, a corrente, no caso deste primeiro, que é meu circuito em paralelo, ele vai proporcional para cada um resistor, né? No caso, quando é 20 de resistência, ele está bloqueando mais a corrente elétrica, né? Por quê? Lembra que a resistência, ela impede a passagem da corrente elétrica, né? Então, ela está impedindo mais. E aqui, ela está impedindo menos. Então, aqui vem o 0,9 e aqui vem o 0,45, ou seja, 10 e 20 dá 30, só que 20 é o dobro de 10, ok? Alguém tem alguma dúvida até aqui? Vamos ver a tensão. Por que a tensão? Porque aqui a tensão ela é diferente. Se ela é diferente, o que vai acontecer? Estou chegando com 20 volts, né? Aqui eu estou bloqueando a corrente 20 amperes, só que aí eu vou verificar quanto que tem aqui a voltagem dela, né? Tem 13,33. Vou somar, porque lembra que quando a gente fala que é diferente, significa que um mais o outro tem que dar o de entrada? Então, 13,33 mais, vamos ver aqui, 6,67. 20, que foi o que a gente está entrando, né, com 20 amperes. Só que neste caso da tensão, o resistor ele não impede tensão, o que significa que o número maior que vai de tensão é para o 20, ok? E o número menor é o que vai por 10, e ele também vai proporcional a isso, ok? Ó, 13,33 e aqui 6,67. Então, 6,67 vezes 2, 13,34, porque aqui redundou para duas casas decimais, ok? E aí ele subiu 1, né? Então, aqui deu 13,33, tá? Então, quando a gente trabalha com circuitos em série, é igual a gente está trabalhando com uma lâmpada de um resistor, ok? O que vai acontecer no circuito em série? A corrente ela é igual e a tensão ela é diferente. Só que se as nossas resistências forem iguais, a gente só precisa dividir o que chega para as duas, né? Se for diferente, aí tem que ser de uma maneira proporcional, tá?
Até aqui, alguém tem alguma dúvida? Se for numa corrente ou num circuito em paralelo, aí já é um pouco diferente, porque a corrente ela vai ser dividida, a tensão já não, né? Por quê? Porque a corrente aqui tem 2 lugares de passagem e aqui a corrente só um. Tudo bem? Alguém tem alguma dúvida, gente? Qualquer coisa coloca aí no bate-papo, tá? Sem dúvidas. Ok, deixa eu só limpar aqui a tela. Então, a gente viu como funciona a corrente, como funciona a tensão. Só que existe, quando a gente trabalha na associação de resistores, tanto em série quanto em paralelo, existe um cálculo a ser feito para achar a resistência equivalente, tá? E o que seria a resistência equivalente? É como se fosse a somatória das resistências do meu circuito, né? Mas, para eu ter essas somatórias, ela vai ser diferente do circuito em série, vai ser de um jeito, e do circuito em paralelo vai ser outro, tá? Não existe somente esses 2 circuitos, tá? Existe ainda o circuito misto. E o que seria esse circuito misto? A junção do circuito em série mais o circuito em paralelo, tá bom? Então, quando eu quero achar a resistência equivalente do circuito em série, é muito simples, tá? Porque eu só pego a minha resistência 1 e somo com a minha resistência 2. Então, a primeira coisa quando eu for fazer a resistência equivalente, eu tenho que definir se ele é em série ou em paralelo. Se for em série, você vai pegar a resistência de cada resistor e vai somar, apenas isso, tá? E uma observação, se eu estou somando todos os resistores, para eu saber que eu acertei, né, o que vai acontecer? A minha resistência equivalente é sempre maior que a minha maior resistência, né? Porque eu estou somando R1 com R2, então minha resistência equivalente tem que ser maior que um desses que for maior, ok? Então vamos fazer aí um exemplo prático disso. Então aqui, ó, tem esse circuito. Esse circuito, ele está em série. Por que ele está em série? Porque a corrente ela só tem um único percurso, né? Ela só vai por um único lugar, ela não vai por mais que um lugar. Se ela vai para um único lugar, então significa que eu tenho um circuito em série. Então eu tenho uma resistência 1 aqui em cima e uma resistência 2 aqui também em cima, né? Então eu tenho o 1 aqui e o 2 aqui. O que eu vou fazer? Eu vou pegar a resistência 1. Quanto que vale a resistência 1? 7 ohms. Quanto que vale a resistência 2? A resistência 2, 3 ohms. Então, 7 mais 3 dá quanto? 7, 8, 9, 10. 10 ohms. Então, a minha resistência equivalente nesse circuito, ela é de 10 ohms. Então, vamos ver se a gente acertou? Bom, 10 ohms é maior do que a minha maior resistência. Quem é minha maior resistência desses dois? O 7. Ok? Então, vamos fazer mais um exemplo aí. Deixa eu só apagar aqui a tela. Podemos fazer até esse exemplo aqui, né? Por quê? Porque está em série. Se está em série, nossa resistência equivalente, deixa eu pegar o texto aqui. A minha resistência equivalente, ela vai ser igual a quem? R1
mais R2. A primeira coisa a gente vê quem é o nosso circuito. Circuito em série. Como que a gente faz o cálculo da resistência equivalente? R1 mais R2. Quanto que vale a resistência 1? Aqui em cima está falando, né? Vale 20. Então, minha resistência equivalente, 20 ohms, ok? Deixa eu até dar um espacinho aqui, porque eu não consigo colocar no teclado aqui ohms. Mais, quanto que vale a minha resistência 2? A minha resistência 2, 10 ohms. Então, 20 ohms mais 10 ohms dá quanto? 30 ohms. Ok? Simples, né? Resistência equivalente do circuito em série é molezinha, né? Só você somar as resistências de cada resistor. Deixa eu apagar aqui. Se alguém tiver alguma dúvida, coloca no bate-papo, tá bom, gente? Bom, mas não existe a resistência equivalente só do circuito em série. Existe também do circuito em paralelo, que é o que a gente vai ver na próxima aula. Mas como que eu faço esse cálculo? Né? Eu faço esse cálculo por 1 dividido por resistência equivalente é igual a 1 dividido por resistência 1 mais 1 dividido por resistência 2. O que significa isso? Que é a mesma fórmula, só que eu coloco o 1 em cima de tudo, né? Por que isso? Olha, gente, aqui a corrente ela não percorre um lugar só, então eu vou fazer normal, R1 mais R2. Como aqui a corrente passa por um outro caminho, ela está dividindo, né? A corrente ela divide para um caminho, depois ela vai dividir para outro, né? Então, se ela está dividindo, eu pego e coloco 1 em cima e divido pela resistência equivalente, tá? E aqui a observaçãozinha para você ver se está certo ou não, é que a resistência equivalente ela é sempre menor do que a menor resistência. Então, aqui, se eu estou dividindo, significa que eu vou ver quem? O menor, para ver se realmente está batendo a conta. Então, se a minha resistência equivalente der menor que a minha resistência daqui, desses dois, ou R1 e R2, tá certo. Diferente do que? Da minha associação em série. Porque quando está em série é um mais a outra, então é sempre maior, né? Então, resistência equivalente no circuito em série, eu só sigo um caminho. Se eu sigo um caminho, resistência equivalente é igual a R1 mais R2. Na resistência equivalente, quando eu sigo dois caminhos, aí eu só pego 1 e divido pela resistência equivalente, é igual a 1 dividido por R1 mais 1 dividido por R2. E na próxima aula a gente vai ver os exemplos aí de como que faz isso, tá bom? Até aqui tem alguém tem alguma dúvida? Deu para entender, pessoal, a matéria? A gente tem dois tipos de circuitos que a corrente e a tensão ela funcionam diferentes, né? No circuito em série, a corrente é igual em todo o processo, já no circuito paralelo não é, né? E se o circuito em série é igual em todos os processos, a tensão ela é diferente. E quando eu falo tensão é diferente, significa que uma mais outra, ela vai dar o que está na entrada, ou seja, na pilha, né? Já no circuito em série, a minha corrente ela é diferente, porque ela vai por dois caminhos. Então, se minha corrente é diferente, significa que uma mais outra dá a minha corrente de entrada. E se a minha corrente é diferente, a minha tensão é sempre oposta, ou seja, a minha tensão ela é igual em todos os pontos. Se eu estou no circuito em série, para eu achar a minha resistência equivalente, é só pegar resistência equivalente é igual a R1 mais R2.
Apenas isso. Se eu estou no paralelo, eu pego essa fórmula e coloco sempre o 1 em cima de cada um. Então, 1 dividido por resistência equivalente é igual a 1 dividido por R2, R1, mais 1 dividido por R2. Tá bom, pessoal? Até a próxima aula, então, tá bom? Aí a gente continua essa parte de resistência equivalente, mas nos cálculos da associação em série. Até semana que vem, pessoal. Tchau, tchau.